Muito boa tarde, passam 9 minutos das 7, este é o programa Infinitos, vai para o ar sempre à quinta-feira neste horário, 7, 8 ou 19, 20, um programa conduzido por Alice Marques. Alice, hoje a barca da vida é o tema. Olá, só um momentinho. Boa tarde, Alice. Boa tarde a todos. Sim, hoje o tema é a barca da vida. E é um tema muito abrangente. A vida é aquilo que nos rodeia, o que está dentro de nós, o que está à nossa volta. É também aquilo que para nós é desconhecido, é o infinito. É aquilo que acontece para quem acredita depois do fio que nos liga a este plano, a este sentir, a este estar. Portanto, é o que nos liga depois da morte, também à vida. Antes, eu queria... Eu através do mote, digamos assim, a barca levou-me para o alto da barca do inferno do Gil Vicente, onde Exatamente. As pessoas são conduzidas, onde uma balança, não é? Onde se pesam as virtudes e a barca como passagem para o outro lado, em todas as culturas, tem um grande simbolismo. No Egito, por exemplo, e é cantada, a morte, esta passagem é cantada por vários poetas, entre eles Fernando Pessoa. Eu por acaso ia começar o programa com um poema de Natália Correia. Faz parte do livro Sonetos Românticos e diz a poetisa: nessa manhã as garças não voaram e dos confins da luz um Deus chamou. Docemente teus cílios se fecharam sobre o olhar onde tudo começou. A terra uivou, todas as cores mudaram, o mar emudeceu, o ar parou. Escuros véus de pranto o sol taparam. De azálias lívidas a ilha se cercou. A que pélago o esquife te levava, não ao termo, a não chorar os mortos, teu sumo espiritual florido ensina. E se o mundo em ti principiava, no teu mistério, entre astros absortos, suavemente, ó Mãe, tudo termina. E assim nos apresenta a Natália Correia, um dos poemas dela que eu considero muito belos e que é dedicado à vida e não à morte. uma grande senhora da literatura portuguesa. Sim, e já agora eu vou fazer um parênteses neste tema da morte para falar de vida e fazer um convite a todos aqueles que passaram pelas portas do Caminho da Montanha, que faz 11 anos, no dia 10 de junho. E vamos dedicar este dia. O ano passado, nos 10 anos, dedicamos à nossa história, ao 10 de junho, porque é uma data muito importante para Portugal. É o dia de Portugal? É o dia de Portugal, por isso é que o Centro Caminho da Montanha nasceu nesse dia. Este ano vamos dedicar à arte, a uma das formas de arte que é a escrita. E vamos ter connosco 2 escritores. Vamos ter o Angelino Pereira, que já esteve aos microfones desta rádio no Correr das Águas, um programa do Dinis. E vamos ter a La Salete Sá, que também, creio, já esteve aqui no Correr das Águas. É verdade. Por 2 vezes. E com poesia. Exatamente. Daí eu abrir com poesia. Vamos fazer um piquenique, vai ser a nossa forma. E nesse piquenique vamos falar da arte. Temos aqui duas das pessoas que fazem parte do Caminho da Montanha, que é a Fátima Vidal e a Irene Pinto. O piquenique será em Miramar. Isto aqui é mais para as pessoas que fazem parte do Caminho da Montanha. Será em Miramar, se o tempo permitir. Portanto, entre os 4 elementos: a água, a terra, o ar
e nós seremos o fogo. Se o tempo não permitir, estaremos no caminho da montanha e lá faremos o piquenique na companhia dos nossos convidados e de todos aqueles que quiserem participar. No dia 13 falaremos mais. Na próxima semana daremos início à nossa feirinha. A feirinha, eu creio que a Irene poderá falar melhor do que eu, porque ela participou na preparação, não é verdade, Irene? A feirinha abre a 13. A dia 13, portanto, é assim. Também outro dia muito importante. Sexta-feira 13. É o dia do nascimento do grande poeta. O 10 foi da morte do Camões. E o dia 13 é o dia do nascimento do Fernando Pessoa. Exatamente, por isso é que foi escolhido o dia 13 para a abertura da feirinha, também numa forma, como é que é dizer, camuflada, de homenagear o Fernando Pessoa, e não no dia 10. Mas eu dou a palavra à Irene. Pronto, vai abrir no dia 13, estaremos abertos o dia todo, acho que no fim de semana também, não? Não, sábado e domingo não. Sexta e sábado. É só sexta e sábado. Só sexta e sábado. E a semana Pode falar, Fátima. Sim. Claro, os microfones estão abertos e já agora aproveito e também estão abertos para a Fátima Vidal, naturalmente para a Alice Marques e para a Irene Pinto e para os ouvintes que ultimamente têm andado arredios. Exatamente, e nós estamos tristes porque nós queremos que participe. Questione, pergunte o que quiser, até porque a Alice já mais de uma vez disse, não há perguntas. Não há perguntas estúpidas. É mesmo assim, não há perguntas estúpidas. Só há respostas estúpidas. Portanto, os nossos ouvintes são ilibados de fazer qualquer pergunta. Naturalmente que sugerimos que se enquadrem no tema que estamos a debater, mas pode muito bem sair e até colocar alguma sugestão. Mas Irene Pinto ia dizendo... Prontos, sobre a feirinha, então é assim, está aberto sexta e sábado, 13 e 14 e depois na próxima semana. Durante o dia todo, é uma maneira de ajudar, de comprar, fazer compras, aquilo é tudo muito simples. Compras baratas? Baratas, mesmo barato mesmo. É só assim, falta dar. Eu acho que se calhar é só mesmo isso que falta, é mesmo dar. Especialmente para o momento da crise e para as pessoas que estão a passar neste momento de maior crise, tem-se coisas muito boas com uma terça parte do preço. E tem coisas muito... como é que é de explicar? Para arranjos, para decoração, tem lá coisas muito... Desde vestuário. Exatamente, desde vestuário, calçado, para ajudar. Mas lá onde? No caminho da montanha. É mesmo no caminho da montanha. Sim, senhora, é mesmo no caminho da montanha. Rua de Santa Maria, número 545, em Santa Maria de Lamas. Prontos, e é assim, agradecia que as pessoas aparecessem, que desse uma ajudinha, que comparecesse para ver, quanto mais não seja para ver e até comprar alguma coisa, faz sempre cheio. E já agora deixem-me acrescentar, e assim até ficam a saber onde é o centro e se calhar ficam com curiosidade de conhecer para desmistificar algumas coisas que andam no ar sobre o centro. É muito bom que as pessoas vão visitar o centro, vejam o que se lá passam dentro e, por favor, não inventem sem saber do que estão a falar. Exatamente. Era este o meu apelo. Exatamente. E então vamos lá falar do nosso tema de hoje, que vai vogar, uma vez que é uma barca, vai vogar ao sabor da corrente. E os números são os habituais, onde os nossos ouvintes podem participar: 256-336-187 e 913-150-843. Vamos então vogar ao sabor da corrente. Por favor, liguem-nos para a gente ter um programa muito mais interativo. Era ótimo, é um dos objetivos. Se têm perguntas, porque todos nós temos perguntas sobre a morte, sobre a vida, sobre o estar aqui e agora. São tantas as perguntas que fazem sentido e que muitas vezes nos recusamos ou receamos fazer. Porque morte provavelmente é apenas uma continuação da vida. Há um livro que eu gosto de falar que é um estudo universitário, chama-se Almas Antigas,
em que é desmistificado de uma certa forma, de um ponto de vista científico, a problemática da morte. Recomendo vivamente. Vamos então falar de morte. Fátima, que acompanhou tanta gente à morte, que tem tantas experiências. A morte é aquilo que todos nós temos medo, mas que nos esquecemos que quando nascemos caminhamos logo para ela, uns mais cedo, outros mais tarde, mas tudo o que nasce morre, e daquilo do qual a gente tem tanto medo e que faz parte da natureza da vida. Passei por algumas experiências e por aquilo que eu me apercebi, a morte não é tão má assim. E eu, que era uma pessoa que tinha medo da morte, ao longo dos anos fui perdendo esse medo. Porquê? Porque tive testemunhos de pessoas que estiveram no quase morte, ou seja, em coma, e que chegaram a sair do seu corpo e foram para o astral e não queriam regressar ao corpo, pura e simplesmente porque era muito bonito o que estavam a ver, porque era diferente. Mas como ainda não tinha chegado a hora, ou porque os médicos assim o combatiam, ou porque realmente alguém os mandava regressar ao corpo, como eu tive doentes que me disseram, encontrei a minha mãe, encontrei o meu pai e me disseram, vai-te embora que ainda não chegou a tua hora, e tiveram que regressar ao corpo. O certo é que eles sempre que regressavam vinham tristes. Tristes não foi por terem ido, tristes por terem que regressar. Portanto, nós temos que desmistificar que a morte é uma coisa má, é um anjo negro que nos vem ali abafar. Se calhar a vida é um bocadinho mais má do que a morte, e todos nós sabemos como é a vida. Atenção que não estamos aqui a convidar ninguém a passar para o lado de lá. E aliás eu gostaria muito de falar de suicídio. É um dos temas que circula muito no centro. São pessoas que têm graves problemas psicológicos, depressões muito graves e que, incluindo jovens, sobretudo jovens, e que têm a tentação de suicídio. Atenção que este anjo negro de que fala, ou melhor, a não existência deste anjo negro de que fala a Fátima, não é de forma nenhuma um convite ao suicídio. O suicídio é um crime cósmico. Nós temos um dom que nos foi dado que se chama vida. É uma chama, é uma experiência que nos é permitida durante uns tantos anos. Somos responsáveis por esse período de tempo. Somos responsáveis pelo corpo que habitamos, sejam quais forem as circunstâncias. Em qualquer momento podemos dizer um sim ou um não. E muitas vezes nós esquecemos esta responsabilidade e vamos falar em suicídio. Vamos falar em deitar a vida fora, deitar os momentos fora. É um dos maiores erros e pode-se dizer, fala-se tanto em pecados, eu diria que este é um dos pecados maiores que possamos cometer. Uma vez que quem nos deu vida é que tem o direito de nos atirar. Não somos nós que vamos tirar a nossa própria vida. Embora eu tenha uma parte talvez científica para isto, porque um bocado virada para as ciências, eu acho que quando uma pessoa tem problemas e começa a virar a cabeça ao suicídio para acabar com todos os seus problemas, ele já não deve estar bem psicologicamente. E por isso faz. É por isso que eu apelo às famílias. Tenham atenção em algumas pessoas. Às vezes uma pequena palavra, um pequeno gesto, ele está-nos a indicar aquilo que vai fazer. E então aí um acompanhamento, um psicólogo, de um psiquiatra pode ajudar. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida a si própria. Ela não nos pertence. Só devemos partir quando chegar a nossa hora, assim como nascemos quando chegou a nossa hora. Eu noto que cada vez mais há jovens
E quando falo em jovens, falo em muitos jovens, não é verdade, Irene? Muitos jovens, entre os 10 anos já se ouve falar, jovens que falam em suicídio. Cada vez mais novos, cada vez mais pequeninos começam a falar em suicídio. Só que eu acho que nós esquecemos um bocadinho que a falta de tempo, nós não temos tempo para falar com as pessoas e nós preenchemos essa falta de tempo com presentes, com coisas materiais, e às vezes esquecemos que nem sempre as coisas materiais, aliás, nunca preenche um afeto, uma palavra, uma hora, 10 minutos, um quarto de hora para perguntar ao filho, ao pai, ou seja, a quem for que esteja do nosso lado, como é que correu a escola, como é que teus amigos, qualquer coisa. E daí começa talvez um tema de conversa e os pais ou os irmãos, as pessoas entre elas puxar, porque assim os jovens de hoje acho que estão muito habituados a ter entram facilmente em depressão por não ter algo. Deprime porque o colega da escola tem, porque o vizinho tem, porque pronto, e deprime. E os pais... E as expectativas também criadas pela televisão, por exemplo? Exatamente, a publicidade que se faz, as coisas que se pode abranger rapidamente, isto é, fazer empréstimos ou comprar à prestação ou assim. Só que nós esquecemos que isso são bens materiais e nada compensa um afeto. Nada disso vai compensar um afeto ou a falta de falar com alguém. Eu falo, se calhar um bocadinho por experiência própria, porque eu tenho 2 filhos, como a Alice sabe, e não sei se a Fátima também sabe, tenho 2 filhos e há pouco mais de 2 anos atrás praticamente não havia conversas em casa. Felizmente, agora consigo conversar com os meus filhos, consigo ver coisas que de antes eu não vi, e é assim, acho que não é um telemóvel, não é uma PlayStation, não é, sei lá, às vezes bastava os pais ou amigos, seja o que for, prontos, mas eu falo mais pelos pais porque é a minha experiência como mãe, é assim, levar os filhos a passear, levar os filhos a qualquer lado e tentar conversar em vez de estar a comprá-los, porque no fundo isso é comprá-los, é comprar, é vender, é comprar a ausência, porque assim os pais não estão presentes, não falam, não têm tempo, e acho que a falta de tempo não deve ser pretexto para tudo, porque assim há sempre 5 minutos, um quarto de hora, sei lá, qualquer coisa para se falar, para conversar, para perguntar. E daí que às vezes assim, a gente quando começa a perguntar e a gente pode-se aperceber de certos sinais que já os adolescentes têm neles e que vai levar ao suicídio. Temos que ver que os adolescentes são um grupo particularmente suscetível ao suicídio. Primeiro pela idade, pela fase hormonal que estão a passar. Exatamente. E depois porque estão a fazer a passagem entre 2 momentos da vida, entre o ser crianças e a exigência do adulto. Portanto, eles estão ali na barca, na passagem de uma margem para outra margem. Um dos primeiros ritos de passagem é mesmo na adolescência. Há uma canção do Rui Veloso que é triste ser-se crescido. Exatamente. Não ter mais rédea solta, enfim, e depois começa, é escrita pelo Carlos T e começa depois a desenvolver, e de facto é todo um mundo novo que surge. Hoje não há estrelas, Isso não há estrelas no céu. Tem o mesmo tema, está a glosar mais ou menos o mesmo tema, porque é um adolescente que se sente triste e etc. Portanto, sim, anda à volta também. O Carlos T escreve muito sobre estas passagens. Aliás, eu gosto muito da escrita do Carlos T. Muito, muito. Tenho uma grande admiração por ele. Todos temos, acho. E em grande parte do sucesso do Rui Veloso se deve às letras, independentemente do talento do Rui. São uma dupla, uma grande dupla. Mas deve muito, de facto, às letras assertivas e não encontro sempre atuais do Carlos T. Carlos T.
Mas, portanto, estava a dizer... Estávamos a falar de suicídio, morte, suicídio, problemas dos adolescentes, problemas das crianças. Como abordarmos isto, como ser pai, como acompanhar uma pessoa. No fundo, é isto mesmo. Se virmos bem, temos, por um lado, temos a adolescência, que é o polar da vida mesmo, é quando o corpo está quase no seu auge, em que os hormonas estão aos pulos, como eu costumo dizer, e a vida é ou muito cor-de-rosa ou muito escura. E por outro lado temos o tema com que começamos, que é a morte, e assim sendo, um adolescente é muito atraído para a morte. Muito. A Fátima, é exatamente um dos limites. A Fátima tinha falado por experiência própria. Eu tomei conhecimento através de um livro que se tornou um best-seller, que era do Dr. Raymond Moody. Sim. Experiências quase morte. Exatamente. Já havia um quadro do Hieronymus Bosch, não é? onde mostrava o túnel. Aliás, esta imagem do túnel é por demais conhecida, ou é muito conhecida, mas que havia muita relutância de pessoas que viveram essa experiência em falarem, por julgarem que, enfim, com medo de julgarem que estavam loucas, que estavam doidas. Muitas das vezes têm medo de fazer a passagem do túnel, isto dito por eles, porque ou não foram pessoas, segundo eles, muito boas na vida e têm medo que vão encontrar para lá disso, foi a educação que lhes deram, que pecaram muito, foram muito maus, tiveram muitos pecados mortais e que vão para o inferno, e têm medo de atravessar o túnel. Outros porque os familiares estão a chorar desesperadamente e nós somos egoístas com os nossos entes queridos que estão a partir e não queremos que eles vão, mas não devíamos fazer isso, e eles não sabem se hão de ir, se hão de voltar para o apelo daqueles que lhes são queridos, e ficam ali também numa angústia. E há outros que já estão mais preparados para a morte e libertam-se, vão com mais facilidade. Tudo isto, para mim, a morte devia ser falada sempre abertamente desde que se nasce, que é para se estar preparado, porque tem que haver uma preparação para a morte. Eu vejo isto nos doentes oncológicos, que têm, muito deles têm, a maioria, digamos assim, têm medo da morte. Têm cancro, uma palavra que muita gente não gosta, têm cancro, vão morrer, mas têm muito medo de morrer. Essas pessoas podem pedir auxílio. Podem pedir auxílio através do reiki, através da religião que têm, mas peçam auxílio para serem preparados para a morte. E vai ser muito mais fácil partir. E, sobretudo, não tenham medo de pedir auxílio, nem vergonha. Exatamente. Nem tenham medo de morrer, porque vai acontecer. Por isso é que tem que se fazer a preparação para a morte, porque as pessoas têm medo, é natural. Por isso comecem-se a preparar enquanto ainda estão bem. Comecem a ler, há muitos livros a falar sobre isso. O que é a morte, o que está para lá da morte. Muitos não acreditam, a própria Igreja Católica está dividida. Se há mais alguma coisa para lá, outros dizem que sim, eles também estão divididos, mas... Daí eu falar do livro Almas Antigas. Por acaso está, quem quiser, está no centro, está acessível na biblioteca do Caminho da Montanha. É um livro, é um estudo feito por num departamento de Harvard. A doutora Angelina falou aqui do Ian Stevenson. É exatamente um professor universitário que começou a estudar a morte e como é que é dizer, o que acontece depois da morte, porque havia crianças, sobretudo onde houve muita violência. Eu vou contar porque a razão do livro, para vocês verem que realmente não há que ter medo e há que pôr perguntas. Em África e no Médio Oriente, nas guerras que houveram e nas grandes quesílias,
houve muita gente que morreu ao mesmo tempo. E começaram a nascer crianças, passados uns 5 anos, que se recordavam do que tinham sido. Isto está perfeitamente documentado. Recordavam-se da família, do local e como tinham morrido. Então, esse professor de Harvard começou a estudar. Convém explicar que viajou, Harvard é uma das faculdades mais conceituadas dos Estados Unidos e do mundo. Exatamente. E ele começou a viajar e a contactar essas crianças que depois, portanto, isto foi efetuado ao longo de anos, que mesmo em adultos se recordavam do que tinham sido. O que é que se passava? Essas crianças falavam de locais. Foi feito um estudo e o professor conseguiu ir a esses locais de origem, e aquilo de que as crianças se lembravam era perfeitamente verdade. A família dizia que tinha perdido uma pessoa assim, exatamente as circunstâncias que a criança a quilómetros de distância tinha descrito. Portanto, mas isto não é um caso nem dois, são centenas de casos. Portanto, esse livro retrata, é escrito por um jornalista que acompanhou o professor nos últimos estudos, portanto, nas últimas viagens que ele fez. Ele morreu há muito pouco tempo, este professor, deixou o departamento perfeitamente organizado e os estudos continuam. O que é que terá acontecido, Alice? Até porque é que aconteceu com essas crianças e não acontece com outras? Porque houve muitas mortes. Portanto, o estudo foi focalizado exatamente no Médio Oriente e em África, porque houve muitas mortes ao mesmo tempo, grandes guerras, grandes conflitos, e, portanto, houve muitas pessoas que morreram ao mesmo tempo, e por isso mesmo houve passagem de um corpo ao outro muito rapidamente, obrigatoriamente tinha de ser muito rápido, e as crianças guardaram, porque foi muito rápido, guardaram a memória. E ele conta mesmo, um dos últimos casos foi uma senhora do Médio Oriente que teve um problema grave, portanto tinha posses, e veio para ser operada nos Estados Unidos. Portanto, deixou a família, marido e filhos no país de origem e veio aos Estados Unidos para ser operada. Na operação correu mal e ela partiu, mas recorda-se plenamente de passar a essência, portanto, ela recorda-se passar da sala de operações diretamente a uma senhora grávida para uma criança que estava a nascer. Ela recorda-se deste momento e recordava-se do marido e dos filhos. Portanto, uma miúda de 7 anos, 10 anos, recordava-se. É lógico que ela nasceu americana e com 15 anos conseguiu descobrir o marido e os filhos, e lógico que voltou a apaixonar-se pelo marido. O marido tinha voltado a casar e ela detestava a mulher do marido. Tinha todas estas memórias. Isto está descrito no livro e perfeitamente documentado. Conseguiu aceder ao país de origem, esteve lá, acabou por, não vou contar o resto da história. Portanto, conheceu os pais, etc. Os filhos, desculpem. Agora leiam o resto do livro, porque esta é uma das muitos casos que são retratados ao vivo. Portanto, o jornalista viveu estes estudos e estão lá retratados muitos mais casos. Reparem, eu não estou a defender aqui nenhuma crença, nem reencarnações, nem espiritismos, nem catolicismos, nenhuma religião, nenhuma crença. Eu estou a falar em factos científicos. Isto é ciência, não é crença. Ora, o nosso português e da humanidade, poeta Fernando Pessoa, no seu poema Natal, diz que, acho que é no Natal mesmo, diz que a morte não existe. A conclusão a que ele chega. Ele fala de a morte não existe, mas a morte é a iniciação que se chama esse poema. Peço desculpa. Ele fala na morte, a morte não existe do ponto de vista esotérico. Ele está a falar
muito acima daquilo que nós estamos a falar. Mas podemos fazer descer esse plano ao plano comum, ao nosso plano, e realmente a morte não existe. A carne morre. A carne morre, é evidente. Estávamos a falar há bocado por causa das pessoas se lembrarem do que foram noutras vidas. Há muita gente agora nesta altura, já me aconteceu a mim, já ouvi pessoas contarem também, que tiveram um flash. Por exemplo, vão a qualquer lado e lembram-se, eu já conheço isto, eu já vi isto, ou eu já conheço esta pessoa, mas nunca a vi. E chegamos à conclusão que esse flash, a pessoa realmente já lá esteve, nesse lugar, a pessoa já conheceu aquela pessoa, não nesta vida, vem de trás. E eu tenho experiências disso que acontece muita vez. E tive uma senhora que ia comigo, uma amiga, que me disse assim, que engraçado, eu nunca aqui vim, mas eu sei que já aqui estive, ao cimo desta rua, há uma taberna, em Óbidos. E nós rimos, porque ela nunca tinha estado lá mesmo. Só que ao cimo da rua onde ela disse, não era já uma taberna, mas era um restaurante. E ela sabia exatamente o local onde estava, e ela nunca tinha lá estado nesta vida. Portanto, estes déjà vus também existem agora, e há pessoas que falam nisso. Mas também há quem contraponha, não é? Como fantasia? Exatamente. Como assim? Sim, pode-se contrapor. Pode. E até há quem diga que durante o sono nos é possível viajar. Mas isso é evidente. E nós recordamos dos sonhos. Temos que distinguir aqui, sonhos. sim, temos que distinguir aqui vários tipos de sonhos, e temos que distinguir aqui aspectos diferentes. Uma coisa é o facto que a Fátima está a falar, isto é, a recordação de algo passado que não aconteceu num sonho. É outro tipo de vivência. Outra coisa é nós sonharmos e isso acontecer, ou encontrarmos pessoas em sonho que ou não conhecemos ou que já partiram, e termos uma conversa perfeitamente natural com essas pessoas. Isso é outra faceta. Portanto, são patamares diferentes. E ainda há outra, que é por isso que isto, respondendo ao Dinis, é verdade, sim senhora, a gente no sonho pode sair de dentro de nós, e é curioso, e está lá em cima e olha cá para baixo e vimos-nos na cama a dormir. E sabemos que é o nosso corpo que está a dormir. Só que nós não estamos dentro dele. Isso nas experiências que falámos, do pós-morte ou pré-morte, acontece. Isso acontece em muitos dos casos. Tenho relato de um doente que descreve a operação dele toda, as conversas todas que ouviu enquanto estava anestesiado a ser operado. Porque diz que estava no cantinho da sala de operações a ver o seu corpo a ser operado, e descreveu as pessoas todas, as conversas e a música que ouviu dentro do bloco operatório. Portanto, ninguém vai inventar. Eu acho que isto não pode ser inventado. Não pode. E as pessoas que a dormir saem do seu corpo. O certo é que muitas vezes nós acordamos e até porque estremecemos e não sabemos porquê, e muitas das vezes é o nosso regresso a entrar no nosso corpo que faz-nos estremecer, por isso acordamos. Atenção que todos nós também podemos sair do corpo em perfeita consciência. Podemos estar, há pessoas que têm a capacidade de estar sem estar. Isto é, eu vou explicar. Há pessoas que estão, mas o corpo está aqui. Uma parte da pessoa está aqui, uma parte da atenção, mas a pessoa já partiu para o outro lado, e quando volta a completar-se há quase como uma estremeção. É quase o estado de quem está quase a adormecer de pé. E isto acontece. Como a dormir. E é um estado perfeitamente normal. Isso acontece muito na meditação, não é? Na meditação é um dos estados, mas mesmo em vigília, o que se chama vigília, isto pode acontecer. Tal como pode estar uma pessoa viva, perfeitamente viva, consciente, mas em estado alterado, e ir buscar a mente ou entrar na mente de outra pessoa
Este entrar não é bem assim. Chamar a outra pessoa e falar com ela, tudo em estado alterado de consciência, e a outra pessoa continua a trabalhar e a fazer a sua vida normal. Eu sei que isto é muito estranho, não era a intenção do programa vir por aqui. É estranho, mas há vivências disso. Há vivências. E há relatos. Estou a imaginar muitos dos nossos ouvintes a pensar aqui, se a gente diz, é gente maluca, isto é uma não, seita, eu continuo a dizer que estamos à espera das perguntas deles. Chamem-nos loucas, mas ao menos que liguem. Pois, e tem para isso duas linhas telefónicas à disposição todas as semanas, neste horário, entre as 19 e as 20, 256 336 187 e 913 150 843. Hoje o tema é a barca da vida. Ora, portanto, falamos da morte, naturalmente. O que é que será que nós, ao vemos morrer os nossos familiares, isto normalmente, né? Os nossos avós e vizinhos, velhinhos, outras vezes nem tanto. Mas vivemos como se nunca fôssemos morrer, pelo menos é a leitura que eu faço do mundo. E eu próprio muitas vezes também. Porque nós é a nossa cultura. Que será? Porque nós temos duas partes em nós. Temos aquilo que é chamado a parte animal, que tem o instinto de sobrevivência e é o que nos mantém aqui a viver. E temos a outra parte, eu vou-lhe chamar a parte mais espiritual, que essa quer partir. Todos nós, todos os seres vivos têm este corpo animal ou corpo vegetal, mas tem um corpo que pertence a este plano e que lhe permite estar aqui. Seja uma planta que tem os seus órgãos para se manter neste plano, na Terra, seja um animal, seja um homem. Portanto, há o instinto de sobrevivência e esse instinto é muito forte. Muito forte. O apelo da terra, não é? O apelo da terra, o apelo do corpo físico. E tinha que ser forte, porque nós não somos seres animais na essência. Nós somos seres espirituais. E se ultrapassarmos este instinto de sobrevivência do corpo, nós o que queremos é partir para a luz. É atravessar o túnel. Portanto, quando fomos criados, tínhamos de ter este instinto, que é o que nos permite continuar aqui. Quando alguém morre, nós choramos, sentimos a falta, mas ao mesmo tempo temos um instinto de sobrevivência dentro de nós, sempre. Mesmo aquele que tem a tendência ao suicídio, é o desespero na cabeça, na mente, que é tão forte que o faz ultrapassar de uma certa forma qualquer raciocínio e fica como que hipnotizado, num estado alterado de consciência, e então aí consegue vencer o instinto de sobrevivência por momentos. Está estudado que em 90% dos suicídios, nos últimos momentos, quando já não há possibilidade de retorno, há arrependimento. Já não o queriam fazer. Portanto, é o instinto de sobrevivência que vem ao de cima. E isto acontece sempre. Daí falarmos no suicídio hoje, porque está muito ligado à morte. E a morte está ligada à vida, porque morte não existe. E nós também depende da cultura, porque a gente sabe que há tribos que a morte não é o fim, até pelo contrário, fazem uma festa, fazem o ritual, têm uma dança, a alegria, com o corpo ali presente. Enquanto que na nossa cultura a gente, como eu disse há bocado, egoisticamente não deixamos partir o nosso ente querido quando ele precisava era de partir em paz. Porque também não estamos esclarecidos sobre a morte. Ninguém nos esclarece. Exatamente. É como a Fátima disse há um bocadinho, é verdade. É assim, eu acho que desde cedo haviam-nos de preparar, da mesma forma que vamos para a primária, que vamos para a secundária, havia de haver, e da mesma forma que na escola até se estuda o corpo humano, por exemplo, havia de haver um estudo que nos acompanhasse para nos preparar, porque assim nós não somos de cá.
Na escola temos um esqueleto onde estudamos. Exatamente. Vão dizendo que aquele esqueleto um dia acaba. Exatamente. Vai morrer as vísceras, morre as células de coração, morre isto, morre aquilo. E que é perfeitamente natural, porque assim, é uma coisa que a gente não está preparado. Por isso é que nós choramos, nós pensamos que a pessoa acabou. E depois não é, e muitas das vezes o que parte também tem medo de partir, porque ou estou ligado aos bens materiais também, e vão deixar a minha casinha e os meus móveis e o meu dinheirinho e mais não sei o quê. Outros porque deixo os entes queridos e não os queria deixar de ver, especialmente os pais, porque têm os filhos pequenos e que ficam muito agarrados. Por isso há muitos suicídios que levam os filhos com eles. Sim, que acabam com os filhos porque têm medo de os deixar as pessoas censuram, mas é amor. Acabou por ser amor, um amor louco, transtornado, mas é amor. Sim, porque não querem deixar os filhos a sofrer, porque para eles os filhos ficarem sem pais sofrem dentro da loucura que estão. Exatamente. Conscientemente nenhum pai quer o filho à morte, não é? Claro que não, mas é assim, a gente tem tanto medo de deixar cá um filho, que ele seja maltratado ou que ele seja abandonado ou que ele seja... Sim, parece temos que um ouvinte e pede alguma brevidade. Boa tarde, com quem estamos a falar? Sim, senhora, Santa Maria da Feira. E está a ouvir-nos? Estou a ouvir já para aí há 15 minutos. Então, força, pergunta. É o seguinte, eu não estou a ouvir... Olá, boa tarde. Boa tarde, antes de mais, e boa tarde, parabéns ao programa, mas essas matérias fizeram com que eu tivesse cortado uma relação com uma mulher com quem eu gostava muito, com quem eu amava, e por ela ser querer nessas coisas, e como eu sou contra isso, que sou muito terra a terra, pão, queijo, queijo, e aquilo que eu vejo estou a ver, e o que não vejo não existe. Exato, pronto, sou assim. E fez-me perder, fez-me saltar, passo a expressão a tampa fora e tratá-la mal, porque ela estava muito persistente na yoga, no budismo, nessas coisas, e entretanto que o homem da vida dela, que era um homem que devia de aparecer, que já vivera noutras alturas, e que quando ele lhe aparecesse à frente, que as pernas dela que iam começar a tremer e não sei o que. Isso começou a entrar assim umas conversas um bocado desajeitadas para pessoas já para lá dos 50 anos, como é o meu caso, e ela também. Cheguei a um ponto de exaustão que disse, acabou, não quero mais conversa, e cortei relações, e estou um bocado a sofrer por isso, que gostava muito dela e gostava mesmo, e só que não posso continuar assim, e precisamente por causa dessas crenças que ela tem relacionadas com essas matérias que vocês falam. Eu sou contra isso, só acredito naquilo que vejo e não tenho mais crença, era só. Temos aqui 2 pontos de vista. Olha, não se importa que eu desligue porque não, força. Fica a ouvir-nos na rádio. Sim. Muito obrigado. Obrigada. Participe sempre. Joaquim Oliveira, de Santa Maria da Feira. Sim, Joaquim Oliveira. Temos 2 pontos de vista. Primeiro temos a crença da sua não sei, ex-noiva, ex-namorada, que tinha... ex-mulher. Ou ex-mulher que tinha uma... Como é que eu vou dizer? Uma aptidão para tudo o que é novo. Para o yoga, atenção que yoga não é budismo, o budismo é uma crença, o yoga é um exercício. Yoga é o trabalhar o corpo, mais nada, os corpos, digamos assim. Outra coisa é os ciúmes que sentiu. O facto de recusar com tanta força, com tanto fogo, diria, o facto dessa senhora se sentir atraída para essas formas de pensar, revela muito das nossas inseguranças. Peço perdão de falar assim. Quando diz que, e este é o problema maior, que quando a senhora, ela dizia que quando visse um homem assim que as pernas lhe iam tremer, quer dizer que se ia apaixonar. Ora, isto é um perigo, é evidente, ia pô-lo numa situação de insegurança e não tem nada a ver com as crenças. Daqui eu vou achar que temos 2 problemas. É a sua forma de estar em relação a ela. Esta é o facto da relação ter passado por uma crise.
Outra coisa é ela estar a enveredar por um caminho com o qual não concordava. Mas cada um tem o direito de enveredar pelo caminho que acha. Assim como ela achou que devia ir por esse caminho, acho que o Joaquim poderia perfeitamente manter o seu. São apenas crenças. São apenas formas de estar na vida. E não são incompatíveis. Eu posso perfeitamente ter um companheiro que seja, sei lá, até ateu, e eu ter as minhas crenças. Eu não deixo de ser a pessoa que sou e posso manter uma situação, uma relação perfeitamente normal com uma pessoa que seja diferente de mim. Pelo contrário, ia criar um ponto de convívio, um ponto de diálogo, porque não é preciso entrar em discussão quando temos ideias diferentes. Aqui o que conta é a relação, é o amor que existe. E se vocês entraram em conflito é porque, eu não quero dizer isto de uma forma muito abrupta, mas é porque o sentimento que vos unia era mais de posse do que propriamente de amor. O amor é dádiva. O amor é compreender o outro, mesmo que o outro discorde. Se a relação terminou por estas razões, sinceramente, é porque não era muito sólida. Peço perdão por falar assim. Agora, todos nós temos o direito de pensar. Aqui estamos apenas a dar um dos pontos de vista, que podem ser muitos. Por isso é que eu falei do facto científico e não em crenças. Pode perfeitamente ir à faculdade, à Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, e procurar factos científicos que agora estão a ser cada vez mais confirmados pelos avanços da ciência, nomeadamente pela ciência quântica. E não estou a falar da ciência quântica aproveitada pelo New Age. Atenção. Alicia, nós já falamos aqui neste nome, é um médico, é um grande empresário, ou gestor de empresas, era assim como ele vinha denominado num artigo de opinião que em tempos vinha quinzenalmente no Jornal de Notícias. Estou a falar do Luís Portela, o Dr. Luís Portela, sim, que é um homem de ciência e, de facto, ainda recentemente numa entrevista ao Jornal de Notícias falava precisamente desses temas e que, com toda a convicção, com toda a certeza científica. Mas podem ter a certeza, isto aqui de que estamos a falar é ciência pura. Se antigamente, em civilizações remotas, já sabiam disto, é verdade, já sabiam. A ciência ayurvédica conhecia isto perfeitamente. A acupuntura da medicina tradicional chinesa é apenas o encaminhar da energia no nosso corpo. Isto aqui não são conceitos religiosos, são conceitos perfeitamente científicos. Nós não podemos permitir que a ciência não avance, ou apenas fincar os pés no chão, dizer não acredito, tendo os factos à nossa frente. Eu não quero convencer ninguém, eu só quero simplesmente que as pessoas se façam perguntas, que muito simplesmente perguntem as coisas. Será que eu estou a pensar correto? Será que ainda é assim? Mas são só perguntas, façam-nas. Muito simplesmente façam-nas. E já agora eu queria só fazer um apelo aos professores. Uma vez que falamos aqui na morte, as crianças terem uma abordagem à morte, quando se falou aqui nos esqueletos, na anatomia, por que não também falar dos pontos energéticos no nosso corpo? Fazem parte não do esqueleto, mas fazem parte e estão reconhecidos de de uma outra parte de nós, passa a redundância. Nós não somos só esqueleto, nós temos músculos. Pois, mas a maioria dos professores, nós temos vísceras, nós temos pensamentos, e cada vez estão a ser mais localizados no cérebro e estão a ser trabalhados de formas perfeitamente diferentes. Eu posso falar porque trabalho com frequências, com música, com frequências,
com batimentos binaurais, são técnicas novas e que trabalham o cérebro e através do cérebro vão trabalhar o corpo físico. Isto aqui faz parte da energia de que somos feitos também, faz parte do nosso corpo energético. E aqui não estou a inventar, não estou a falar de budismos, não estou a falar de charlatanismos, nem tampouco do movimento New Age em que tudo é facilitado. Eu estou a falar de factos científicos e espero continuar sempre neste caminho. Mas aqui já estamos como o Sr. Joaquim. Muitas pessoas pensam como ele, ver para crer como São Tomé. Daí as dúvidas dele todas. Mas o Sr. Joaquim, não querendo ser mal interpretada, não é? O Sr. Joaquim, se realmente gostava mesmo da namorada, ele tinha mais que pensar assim: eu não concordo, não aceito, mas respeito, porque aí é que está a diferença. Eu acho que do outro lado também não houve assim. Sim, tão bem. Dizer para o próprio companheiro, pronto, se encontrar o homem eu estremeço toda, também não é. Pronto. Dá uma certa insegurança ao companheiro, não é? Ao companheiro, mas é assim, se ele realmente, eu estou a falar do que ele acabou de dizer, sim, que gostava muito dela e que ele saltou a tampa, prontos. E teve razão, se ele ouviu uma frase dessas, exatamente, é normal que lhe saltasse a tampa. Mas eu depois estou-me a referir ao que ele diz, que não acredita nada destas coisas da que a gente estamos aqui a falar. E para um homem que sofreu uma agressão destas, ainda foi fechar mais a porta. Pois foi, porque ele diz que a amava muito. Portanto, sofreu, parece-me que ainda está a sofrer